Tá. Tá, vamos lá então. Vamos apresentar aqui nosso seminário sobre globalização mundial. E nosso grupo é composto por mim, Arthur, pelo Alan, pelo Conrado e pelo Gustavo. A globalização é um tema frequentemente debatido nas sociedades contemporâneas, pois ela cerca a vida das pessoas e está presente no cotidiano e nos hábitos diários. Sendo assim, também é frequentemente tratado de maneira equivocada, pois as pessoas debatem sobre o assunto sem saber exatamente o que estão falando. Por isso, antes de estudarmos de fato todos os elementos que esse processo contém, devemos entender as origens e alguns dos conceitos principais dessa matéria. O que é a globalização? A globalização é a integração cultural, política e econômica do mundo. Segundo o sociólogo britânico Anthony Giddens, se trata da intensificação das relações sociais em escala mundial e as conexões entre as diferentes regiões do globo. Esse processo tem início datado de muito tempo atrás, quando o ser humano descobriu que era possível a locomoção de um continente para o outro. Isso aconteceu durante as grandes navegações europeias, onde foi adotado o sistema econômico mercantilista, que foi responsável então pelo surgimento da primeira forma de capitalismo, hoje um dos sistemas que mais se beneficia da globalização. Foi disseminada mais rapidamente ainda esse processo com o custo de transporte e de comunicação mais baixo. E hoje, o acesso a notícias, culturas, livros e diversas outras informações é possível ser acessado de todo mundo em questão de segundos. Por ser também um processo muito complexo, atinge as pessoas e as sociedades de maneira diferente, sendo para uns trazendo para uns benefícios e para outros prejuízos. A globalização tem a capacidade de transformar o mundo e a nossa visão sobre ele, como o enxergamos. Sendo assim, cabe a análise da obra por uma outra globalização, de Milton Santos, considerado por muitos um dos maiores geógrafos de toda a história do país. Nessa obra, o autor revela três diferentes globalizações, três mundos. O primeiro, a globalização como fábula. Se trata da globalização idealizada no mundo de fantasias, como se o funcionamento fosse perfeito. O mundo real, a globalização como perversidade. O autor trata a globalização como uma fábrica de problemas, que só atrasa a humanidade. E o terceiro, por fim, o mundo como uma possibilidade. O autor destaca que a globalização, se direcionada através dos aspectos corretos, é capaz de beneficiar e acelerar o desenvolvimento humano e do mundo. Então, tá, eu vou falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos, o que é bom e o que é ruim da globalização, né? Claro que é questão de ponto de vista, mas vamos lá. Aqui a gente colocou uma imagem dos Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo, e ali uma ligação, digamos assim, com todo o mundo, que realmente é o que acontece hoje. Então, vamos lá, os pontos positivos. Primeiro, acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente, né? Então, o consumidor ele acaba não ficando restrito ao que é consumido, no nosso caso, no Brasil. A gente tem a oportunidade de comprar coisas de todo o mundo, mesmo que sejam cobrados impostos a mais por isso. Mercados mais competitivos, né? Porque o vendedor do Brasil, né? Ele vai ter que acabar competindo com o vendedor dos Estados Unidos, da China, enfim. Isso acaba tornando o mercado mais competitivo. Maior fluxo de capitais e investimento entre os países com essa ligação. Então, eu, um brasileiro, eu posso investir em uma empresa de qualquer área do mundo. Maior desenvolvimento tecnológico, que se dá justamente essa corrida entre empresas, países, nações, enfim, que acaba por desenvolver um maior desenvolvimento tecnológico. E no aspecto social, a globalização permitiu um encontro entre diferentes culturas e o desenvolvimento de setores como o do turismo. Claro, o turismo é o maior exemplo da globalização, né? Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, e isso movimenta a economia não só do meu país, como a do outro país também. Agora vamos um pouco para os pontos negativos da globalização. Eu coloquei ali o desemprego, eu vou mostrar por que isso, a foto no caso.
segurando a carteira de trabalho, né? A maior propagação de crises financeiras e econômicas, alguns setores da economia podem não se adequar à competição e elevar o desemprego no país. Alguns setores como, por exemplo, a fabricação de eletrônicos. No Brasil existe, claro, eu estou pegando o Brasil como exemplo porque é o nosso, né? Existe, claro, mas não tem como a gente, como indústria, por exemplo, em eletrônicos, competir com China, Japão, que são muito mais desenvolvidos, e isso acarreta que a gente não tem tantos empregos voltados a esse setor em específico, como em tantos outros. Em países em desenvolvimento, pode ser difícil o investimento em novas indústrias que já existem em países desenvolvidos com custos reduzidos e com melhor tecnologia, que é o caso da China. Os custos lá são muito reduzidos e por isso ninguém consegue bater eles em uma gama imensa de produtos, né? Em países de pequena dimensão, a entrada de multinacionais pode afetar produtores menores, criando monopólios na economia. Claro, eu com o meu comércio pequeno, num país de pequena dimensão, se vier uma multinacional do mesmo ramo que o meu, com certeza eu vou ser afetado diretamente, em questão de menores custos, maior marketing, mais pessoas vão querer comprar lá do que no meu negócio, por N motivos. Exploração de matéria-prima e mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos, como a da China também, que eu vou usar esse exemplo, que é o mais gritante, né? Lá a mão de obra não tem tantos direitos trabalhistas comparados à maior parte do mundo, então eles conseguem ter uma mão de obra mais barata e ser mais competitivos no preço final que chega ao consumidor. Bom, eu vou falar um pouco sobre a dimensão cultural e a dimensão social, mas antes de começar, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o conceito, né? As dimensões da globalização é como a globalização se desdobra de diferentes maneiras, né? De como que ela acaba aparecendo para as pessoas. Bom, sobre a dimensão cultural, ela vem dos centros mais dinâmicos para a periferia, né? Chamam até de novo imperialismo, porque eu não preciso mais ocupar o território como foi feito com o Brasil até o início do século XIX, ou como, por exemplo, era feito lá com o capitalismo comercial. Agora, eu apenas preciso mostrar para o resto do mundo que o meu modo de vida, que o modo de vida dos centros mais dinâmicos é o melhor, e convencê-los disso, para que então o mundo passe a consumir esse modo de vida. E aí então tu vai querer consumir roupas de empresas norte-americanas, vai querer consumir o futebol que vem da Europa, né? Vocês vão querer consumir coisas que vêm de fora porque foram convencidos da ideia que aquilo é o melhor. E aí é graças à grande eficiência das telecomunicações que se consegue fazer essa expansão cultural. E aí, por trás disso, se tem a possibilidade e a chance de se vender uma cultura e todas as mercadorias que vêm de reboque, né? Que vêm a reboque. Um exemplo é o Barcelona, né? Um time europeu. Todo mundo conhece o Barcelona. Em todo lugar vende camisa do Barcelona, né? Também um outro exemplo até mais antigo, mais do passado, onde a globalização não era tão forte por questões tecnológicas, o rock surgiu na década de 40, 50 e um pouco depois explodiu no mundo inteiro. Todo mundo conhecia o rock. Bom, sobre a dimensão social, ela é muito ligada à desigualdade, né? Mas, começando melhor, o livre comércio tende a estimular o crescimento econômico, certo? Bom, aí cada país passa a produzir o que mais conseguir, o que mais souber e o que mais for eficiente, gerando até aí uma competição no mercado. No momento em que se estimula o mercado financeiro, se estimula a produtividade, gerando a partir disso uma possibilidade de aumento à economia e até um bem-estar dos países. Só que a distribuição de riqueza, ela beneficia muito mais os ricos do que os pobres. E é aí que o problema bate. Não é como se a globalização criasse a desigualdade, mas ela acentua e destaca o vão entre os ricos e os pobres. A verdade é que há muito tempo existe uma estrutura nas economias, tanto em países periféricos quanto nos desenvolvidos, que faz o fluxo de renda ser mais a favor dos ricos. E assim fica até mais fácil de entender que, em um momento que a globalização ganha um grande poder extensivo, os países com fragilidade na distribuição de renda acabam se tornando mais desiguais. Os países que sofrem com isso funcionam há muito tempo assim.
né? Como eu disse antes, a globalização não cria uma desigualdade, ela só acentua o que já tem problema. Usando um exemplo, os Estados Unidos. A desigualdade, os Estados Unidos aumentou a desigualdade com a globalização, porque não tem mecanismos que favoreçam os pobres da mesma maneira que os ricos. Só que, por outro lado, usando outro exemplo, claro, os benefícios das aberturas comerciais são imensas, mas usando um exemplo contrário, eu posso citar a China, que tirou 157 milhões da pobreza desde o início da marcha da abertura dos mercados globais, no início dos anos 90. Então, aí eu estou te mostrando que 2 países desenvolvidos sofrem com essa coisa da globalização. Toda a China tendo uma economia com a distribuição de riqueza justa e os Estados Unidos tendo esse problema que não tem mecanismo que favoreçam os pobres. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a dimensão econômica e a dimensão política. Então, a dimensão econômica, ela é a face mais visível do processo todo, né? Nesse processo de dimensões e da globalização. Então, ela facilita, né, o movimentar, então, o dinheiro de um lugar para o outro. Como, por exemplo, então, a Bolsa de Valores, né? Com ela, tu pode investir, colocar dinheiro numa empresa, depois se tirar e colocar em outra. Então, a dimensão econômica, ela tem o seu foco, né, o foco principal nas relações comerciais, ou seja, um processo econômico e social que busca integrar países e pessoas do mundo todo. Então, por meio dela, a empresa, né, as empresas elas realizam trocas financeiras e comerciais com uma grande facilidade, devido, né, ao desaparecimento ou à quebra das fronteiras comerciais. Então, um dos marcos da dimensão econômica, né, da globalização, foi o surgimento dos blocos econômicos. Mas o que são os blocos econômicos? Então, como vocês podem ver ali na imagem, na tela, eles são um grupo de países, geralmente de uma mesma região, que visam aumentar, então, as trocas comerciais e o comércio econômico entre si, para se desenvolver e crescer na economia. Então, eu vou citar agora os principais blocos comerciais, então, né, os principais grupos de países que contém. Então, o primeiro bloco econômico é o APEC, primeiro da imagem ali. É o Acordo de Livre Comércio das Américas, que contém 21 países. O segundo bloco, então, né, é o NAFTA, é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que contém Estados Unidos, México e Canadá. O terceiro, o Mercosul, é o Mercado Comum do Sul, que contém Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela ela fazia parte, mas ela foi suspensa em 2016 por uma quebra no protocolo. E por final, então, a União Europeia, que contém 27 países, eram 28, mas o Reino Unido acabou saindo dela. Então, o impacto da globalização na economia, ele varia de acordo com o nível de desenvolvimento da nação ou do país. E ele se intensificou, então, durante o século XX, com a terceira Revolução Industrial. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco sobre a dimensão política agora. Então, com o final da Guerra Fria e o final da União Soviética, o mundo ele deixava de ter um caráter bipolar, ele deixava de ser governado por 2 superpotências, que na época era Estados Unidos e União Soviética, e ele adquire um caráter multipolar. O que é isso? É mais de 2 países com uma dimensão de poder internacional significativa. Então, a expansão da economia no contexto multipolar, ele fez surgir a necessidade de políticas reguladoras, a fim de facilitar, então, as trocas comerciais entre os diferentes países e solucionar os possíveis conflitos que teriam entre eles. Então, a primeira política reguladora, né, que veio foi o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, em 1947. Então, ele buscava estabelecer o básico para o comércio internacional. Então, depois de um tempo, o GATT ele acabou evoluindo para a Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 1990.
Um outro grupo também que é importante citar, né, é o G8, que ele é composto pelos Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Japão e Rússia. Esses países eles são superpotências, então eles influenciam diretamente o comércio mundial. E o último grupo, mas também importante de ser mencionado aqui, é o G20, que ele é formado por países desenvolvidos e países emergentes. E nesse grupo o Brasil está inserido. Bom, como consideração final sobre esse nosso seminário, através de toda essa análise dos diferentes elementos presentes e que são englobados pelo processo da globalização, é possível dizer que tudo isso gerou um desenvolvimento desenfreado e muito considerável na economia, ciência e tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, por ser um assunto tão complexo, também causa divergências e consequências trágicas nas sociedades no mundo inteiro. O que a gente pode dizer, então, é que a globalização, a gente tem que saber administrar esse processo muito bem, para poder saber aproveitar os seus benefícios e amenizar os malefícios que são causados na sociedade.